O rastreamento metabólico é fabuloso por isso, porque na hora que você começa a entender, você começa a agir. Porque não é ninguém que te contou isso, é o seu corpo que está te contando. Então vamos lá, Ju. Vamos lá conversar um pouquinho, né? Porque é tão desafiador depois dos 35 anos mesmo, nossa vida corrida, e é problema, e a gente dorme mal, e a gente come emoção, e quem é mulher tem menopausa, e começa a desregular tudo. E aí, Ju, o que a gente pode fazer, né? Conta um pouquinho dessa... Como é que a gente Lu, pode driblar eu isso vou, aí? eu vou mais além, sabe? Eu não vou falar só de 35 anos, não, porque eu tenho percebido desequilíbrios hormonais muito antes dos 35 anos. E a gente fica muito focado, quando a gente quer emagrecer, em contar calorias, né? E eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. A gente não adianta só a gente contar caloria para emagrecer. A gente tem que aprender a controlar os nossos hormônios. A gente tem que aprender a modular os nossos hormônios. É claro, né, que o balanço energético negativo... Então, o que é o balanço energético negativo? Quando a gente come menos e gasta mais. Isso é um fator, obviamente, importantíssimo para a gente realmente emagrecer com qualidade. Mas o mais importante de tudo, o que vai sustentar esse processo, é a gente conseguir controlar os nossos hormônios. Vamos lá, eu vou começar lá de uma base, bem para vocês começarem a entender o quanto que é difícil e o quanto que é realmente complexo essa perda de peso. Não é só uma relação calórica, não é só uma relação comer menos e gastar mais. Não é só fazer restrição e fazer mais exercício físico. Né? É uma questão muito mais complexa. A gente tem aí fatores hormonais, fatores bioquímicos, fatores fisiológicos, fatores genéticos, né? Fatores relacionados à microbiota do intestino e fatores emocionais, obviamente. Então, a gente tem que pensar, primeiro, a gente tem no nosso corpo, a gente tem o hipotálamo, que é um pequeno, grande centro que regula um monte de coisa no nosso corpo, desde a respiração até o apetite, o nosso metabolismo, um monte de coisa. E esse hipotálamo, ele tem como que eu falo? Uma função de proteger o nosso corpo, né? Quando ele entende que a gente está entrando numa restrição calórica, ele fala assim, gente, eu não posso deixar esse corpo morrer, né? O corpo precisa de comida. Então, ele vai fazendo como se fosse um termômetro, como se fosse um sensor, aumentando ou diminuindo o apetite, aumentando ou diminuindo a saciedade. E aí, a gente tem um problema, porque a gente precisa lidar com esse hipotálamo de uma forma que, quando ele entende, vamos supor, Lu, qual foi o seu maior peso da sua vida? 111,9. Então, o maior peso da Lu foi 111,9. Hoje você pesa quanto? Aí dá licença, 60,75. Então, quando a Lu começou com o processo de emagrecimento dela, hoje ela já vem, né, mantendo esse peso há 4 anos. Então, ela já está mais bem modulada, o corpo dela já está entendendo esse novo peso. Mas no início de um processo de emagrecimento, o hipotálamo ele tem uma tendência a lembrar do peso maior. Então, quando a Lu começou a emagrecer, ela travava uma guerra com o próprio corpo dela, porque ela mesma fazendo tudo certinho, ele tinha uma tendência a lembrar do peso antigo, do peso maior. Então, quando ela começou a baixar de peso, ele pensava assim, gente, não posso deixá-la morrer. Eu tenho que fazer de tudo para preservar as funções vitais dela. E com isso o metabolismo vai abaixando. E aí a gente precisa enganar esse nosso corpo, o nosso cérebro. E aí, gente, fazer restrição calórica, fazer loucura, não adianta. Só piora o processo, né? A gente tem que entender que quando a gente precisa modular, existe um tempo para isso. A gente não faz isso do dia para a noite. A gente não faz isso com uma dieta de 1 mês. Imagina de 1 semana, né? A gente não faz isso com umas loucuras, ou usando hormônio, ou usando medicação. A gente não consegue. A gente faz isso como estratégia nutricional com o tempo e aprendendo a lidar com essa
essa guerra que a gente tem com esse nosso cérebro. Então, isso é um inicinho de pensar como que é complexo a relação que a gente tem. E aí a gente tem um monte de hormônio que está relacionado com o aumento ou a perda de peso. A gente tem dois grandes hormônios, que são a leptina e a grelina, que são hormônios relacionados à saciedade e à compulsão. A gente tem aí várias formas de modular. O hipotálamo ele tem uma relação, uma pequena relação com esses hormônios. E a gente tem, por fisiologia, né, de forma fisiológica, a gente comer quando a gente está com fome. Então, quando a gente começa a ficar com fome, o hormônio, a insulina baixa demais, o glucagon, que é um outro hormônio, aumenta, vai lá no hipotálamo, aí fala, ó, tá com fome. Aí a pessoa vai e come. Isso é fisiológico. Só que nós também, a gente descobriu um jeito de burlar esse sistema. A gente come, a gente se alimenta sem estar com fome. A gente se alimenta de forma emocional. É aquela questão da fome física e a fome emocional. A gente não está com fome, mas a gente vai lá aliviar um estresse na comida. A gente vai aliviar uma angústia na comida. A gente vai aliviar uma dor na comida ou uma alegria na comida. E aí a gente burla esse sistema também. E aí a gente desequilibra ainda mais esse sistema. Alguém aqui já passou por isso? Ai. Alguém aqui já se identificou com isso? Ai, gente, escreve aí, porque eu tô aqui vendo a Ju falar e vem um filme na minha cabeça, né? Principalmente quando ela perguntou do meu peso mais alto e o peso mais baixo, né? E aquela coisa que o cérebro recebe a mensagem, né? Ali na busca por sobrevivência, faz de tudo para esses hormônios aí temosos para poder estimular o ganho de peso perdido, né? E por isso, gente, aí tem mais claro ainda para mim essa parte emocional, a importância da mudança de mentalidade. Porque não é fechar a boca e fazer o exercício, né, Ju? Se você faz uma dieta restrita, você cansa. Ou então, outra coisa. O que acontece? Olha bem, o seu cérebro está lá. Isso não vai dar certo, não. Não, que bobeira. Olha aí, você pesou hoje de novo e o seu peso não abaixou, até aumentou. Não, não. Olha como é importante essa necessidade da mudança, né, de pensamento, de mentalidade mesmo, que eu tanto falo. Porque a tendência é a gente desanimar de cara, né, gente? Imagina, vocês acham que eu saí do 111,9 e fui lá para o 60,7 que eu cheguei hoje? Assim? Ou será que foi assim? Como é que será? Né? Exatamente. E quando a gente não tem claro o que a gente quer, o que a gente mais quer, isso a gente desiste mesmo. Desiste mesmo. Não é por falta de força de vontade, não. Ô, Lu, mas aí nesse ponto que você está falando, eu acho que é muito importante o poder do grupo que a gente tem no Movimento Change. Importantíssimo. Né? Porque aí essa questão é muito... Aí psicologicamente, a gente fica psicologicamente abalado, né? A gente vê no grupo umas pessoas assim, ai, tô deprimida hoje, a minha balança, eu fiz não sei o quê. Então, assim, a gente precisa criar, assim, umas estratégias do dia a dia mesmo, que a gente pode colocar para a gente poder ultrapassar esses obstáculos que aparecem, que às vezes não deixam a gente meio fora do prumo, né? E aí, nesse ponto, o grupo do Movimento Change ele é muito poderoso, porque ele realmente te anima e não te deixa relaxar, ficar triste e ir lá jogar a sua tristeza na comida. E lá falar assim, também fiz tudo certo ontem, a balança não baixou do jeito que eu queria, também agora eu vou comer uma panela de brigadeiro. Também agora eu tô puta de ódio, porque ontem eu fui no churrasco, não bebi, todo mundo comeu na minha frente, todo mundo bebeu, e hoje, olha aqui, a balança tá 0-0. Aí muitas pessoas, quando não estão com o grupo, quando não estão junto com a gente, falam, desiste. Azar, tô nem aí. Desiste. E não é isso, né? É um desafio mesmo. E aí essa questão existe essa questão muito psicológica, mas quando a gente começa a regular melhor os nossos hormônios fisiológicos, a gente fica mais forte, né? A gente fica muito mais fortalecido para sustentar essas questões emocionais.
porque os hormônios estão mais bem equilibrados. Porque Nossa. muitas vezes a gente realmente faz tudo muito certinho. E aí, se está muito desequilibrado, a gente tem que fazer muito mais força para a gente ter o resultado que a gente quer. Se a gente regula o hormônio, o nosso corpo começa a funcionar de forma muito mais eficiente. Então, ele vai sustentando toda aquela estratégia e, além da gente emagrecer com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de velocidade, a gente consegue sustentar esse peso perdido. Porque uma das questões muito importantes, e aí eu quero saber também de vocês, quem que já emagreceu e voltou a engordar tudo de novo? E aqui a minha ideia, gente, a nossa ideia não é ninguém sair emagrecendo e voltar a engordar. Não me interessa se você chegar daqui 2 meses magro e no carnaval tiver gordo de novo. Para mim não me interessa você passar o Natal feliz, da vida magrinho, e depois no carnaval, na Semana Santa, você ter recuperado o peso todo de novo. Começa Então, a engordar no Natal mesmo, né? Ah, já que eu emagreci, começo a comer, não. Se a gente mantém o desequilíbrio hormonal, se a gente não controla esses nossos hormônios, com muita força a gente consegue emagrecer, mas a gente não consegue sustentar. E aí, gente, é muito frustrante isso, né? Imagina, você fez de tudo, fez uma dieta restrita, fez algum, né, sei lá o que fez, para conseguir chegar no peso do sonho da vida. E aí esse peso não sustenta nem 2 meses, nem 3 meses. Imagina um ano, né? Imagina 4 anos, igual a Lu está sustentando. Então, a gente manter o peso perdido talvez seja mais difícil do que o emagrecer. Mas, se a gente emagrece já pensando nisso, já pensando em regular os hormônios para que esses hormônios sustentem esse peso perdido, quando você chega lá na sua meta, fica muito mais fácil de você manter a sua meta com o seu estilo de vida, né? Podendo sair, podendo se divertir, podendo fazer as coisas que você gosta, sem aquele estresse, sem aquele desespero, sem aquela angústia, né? Que muitas vezes a gente percebe aí toda hora com todo mundo, né? Então a gente precisa realmente entender. Eu vou colocar aqui de forma muito prática algumas questões para vocês começarem a tentar identificar no dia a dia de vocês. E quem tiver assistido a nossa primeira aula já vai começar a entender. A gente já vai colocar o rastreamento metabólico. Quem já recebeu o rastreamento metabólico, a gente vai começar a explicar melhor sobre esses sinais e sintomas que vocês avaliam ali no rastreamento metabólico. Cada um vai fazer a sua análise. E aí, muitas questões podem identificar ali desequilíbrios hormonais, que são, né, luzinhas de alerta para a gente poder começar a tratar. Tratar como? Com estratégia nutricional, com nutriente, com comida de verdade, né? Com vitamina vindo dos nossos próprios alimentos. Então, a gente consegue fazer isso. Antes você começar, pode falar. Você está empolgadíssimo. Tô vendo que você está empolgadíssimo. Esse assunto, gente. Eu não deixo ninguém falar, né? O olho dela até brilha. Eu tô aqui assim, ó. Tá bom, Lu, te dou 2 minutos para você falar. Então, ótimo. Porque eu vi a Vivi aqui, eu tô quase doida. A Vivi Ribeiro. Gente, ela escreveu que ela combinou com o marido dela, porque ela não podia sair, que ela tinha live. Ela tá de corpo, alma, espírito e tudo dentro da Semana do Emagrecimento Verdadeiro, querendo, assim, de qualquer maneira, mudar o jogo. Aí ela escreveu que na geladeira dela tem um copo da felicidade, com palha italiana e brigadeiro. Sabe o que eu comi hoje depois de um almoço com saladas, legumes e churrasco? Somente a metade de uma manga. Meu lanche da tarde foi gelatina. Olha só, Vivi, vai ser muito bom você participar, que você vai ver que até a palha italiana e o brigadeiro vão fazer parte de sobremesas eventuais para você. Não vai ter problema nenhum. Agora, que você tá jogando duro, gata. Vindo aqui, já escreveu que tá adorando, tô fazendo tudo, tô assistindo tudo. Isso aí, eu não tenho dúvida que vai fazer toda a diferença. Meu cérebro está absorvendo muita coisa aqui. Olha que maravilha. Você se abrir à mudança. Olha a Silvana, Lu.
Eu fiz uma dieta de ovos e salada, só emagreci e engordei muito depois. É isso, gente. Quem que aguenta ficar comendo ovo e Quem salada a vida aguenta? inteira? Quem Não é aguenta? isso que resolve. A gente estava falando da leptina e da grelina, né? Que são hormônios relacionados à saciedade e à compulsão. E muito desses hormônios, eles são regulados durante o nosso sono. E aí, quem hoje tem horas de sono reparador, né? Quem hoje dorme bem? Tantas pessoas que chegam muito excitadas para dormir, dormem muito tarde ou acordam muito tarde, dormem um espaço curto de tempo, né? Às vezes chegam em casa muito tarde, ou mesmo que já estão em casa, porque agora na pandemia os horários estão todos malucos, a rotina nossa é muito louca, né? A gente precisa ter um sono reparador, horas de sono, para a gente poder regular a leptina e a grelina. Eu já falei isso numa outra live e vou repetir. Quando a gente não dorme direito, e a gente não tem, pelo menos a gente diminui 2 horas de sono, a gente tem no dia seguinte uma tendência maior de comer até 30% a mais de calorias. E essas calorias são calorias que vêm de farinha de trigo branca, de junk food. Ninguém vai comer 30% a mais de tomate, alface, cenoura. Vai todo mundo querer comer assim, sorvete, é milkshake, é chocolate, é torta, é bolo, é pizza, é sanduíche, entendeu? Isso é fisiológico, não é só psicológico. Então, quando a gente começa a pensar em regular o nosso sono, é muito importante. E quando a gente pensa em regular o nosso sono, a gente precisa entender sobre um outro hormônio que é muito importante na nossa vida, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. A gente precisa dele para sobreviver, né? É o hormônio que deixa a gente alerta. É o hormônio que faz a gente, ter reações rápidas. Se você vê um leão na sua frente, é o cortisol que fala assim: minha filha, corre! Se você não está com cortisol alto nessa hora, você fica lá igual uma plasta enquanto o leão te come. Então, não é que a gente tem que parar de ter cortisol. A gente tem que ter cortisol alto na hora que ele tem que estar alto e tem que ter cortisol baixo na hora que ele está baixo. E o que tem acontecido na nossa vida moderna, na correria do nosso dia a dia, a gente no computador o tempo inteiro, no celular, muita luz, televisão, dormindo tarde, a gente tem alterado essa curva do cortisol. E quando esse cortisol fica muito alto à noite, ele atrapalha o nosso sono. A gente não consegue dormir, a gente tem insônia, a gente fica excitado. Ou muitas pessoas, às vezes, estão tão cansadas que dormem e acordam no meio da madrugada. É o pico do cortisol totalmente na hora errada. É a hora que ele tinha que estar baixinho. Ele tem que levantar de novo de manhã, na hora que o sol está surgindo, para poder deixar a gente estar alerta, produtivo. Então, a gente precisa aprender a regular esse cortisol. A gente não pode ter ele alto demais, mas a gente também não pode ter ele baixo demais. Ele tem que estar regulado ao longo do dia. Porque se ele está regulado, a gente dorme melhor, aí a gente regula aquele hormônio da leptina e da grelina, a gente acorda com menos. A gente tem, ao longo do dia, mais saciedade e menos compulsão. E aí eu vou além também, porque se a gente dorme bem, a gente tem mais disposição física. A gente tem menos fadiga, aí a gente consegue fazer mais atividade física, a gente trabalha melhor, a gente é mais produtivo, né? Então, isso tudo vai puxando uma coisa que puxa a outra. Porque se eu também acordo melhor, eu tenho menos fadiga, eu tenho mais disposição até para fazer atividade física. E aí, se eu faço mais atividade física, aí eu vou lá naquele balanço energético negativo. Eu consigo gastar mais e comer menos. Eu favoreço caloricamente o meu processo de emagrecimento. Entendem como as coisas estão todas interligadas? E quando a gente começa a ajustar, né, um pontinho aqui, um outro ali, são pequenos ajustes, pequenos detalhes que fazem toda a diferença para o nosso processo de emagrecimento e para a nossa saúde. Deixa eu contar para você. Eu não dormia não, gente. Primeiro que antes, eu não dormia, né? Eu tive uma época que eu não dormia com medo de eu não acordar. Eu estava no auge da minha gordura, né? Eu deitava, a minha gordura me sufocava, eu sentia mal, enfim.
Eu nunca gostei de dormir, para falar a verdade. Eu achava uma perda de tempo. Eu, hein? O negócio de ficar dormindo, quero é aproveitar, aproveitar, aproveitar. Eu não entendia isso. E o Alexandre, meu marido, ele adora dormir cedo. Ele chegava do trabalho, quando ele ainda não estava trabalhando aqui no Movimento Change, ele chegava do trabalho, às vezes 9 horas da noite, assim, ele falava, eu vou dormir agora, porque eu preciso dormir 8 horas no mínimo. Então, ele jantava aquela coisinha ali, já vou dormir. Eu falava, credo, mas nós nem conversamos ainda. E não sei o que. Ele falou, vem dormir comigo que a gente conversa. Aí a gente deitava, Ju, ele falava assim, você tem 30 segundos, porque eu vou dormir. E aí eu falo pouco, né? Mas... Aí ele falava, 7, 8, né? E Acabou dormia. bem. Ódio mortal dele. E aí o que aconteceu? Muitas vezes eu começava ali o sono com ele, ele dormia, eu me picava, ia assistir televisão, sei lá, ia ficar lá no belisquete, né? Aquela boca nervosa, não dormia direito, não entendia isso. Até que eu me propus, porque teve um dia que eu dormi, uma noite assim, de 9 horas eu dormi, sabe? E no dia seguinte eu emagreci. Eu já estava na jornada, né, do emagrecimento, eu falei, o que será isso? Aí eu falei, caramba, eu vou começar a dormir. E comecei a me policiar para poder dormir. Gente, vocês não imaginam o que aconteceu comigo. Por isso que dormir é um dos pontos que a gente fica cutucando o tempo inteiro. Tem no nosso GPS. Se você dormiu, não dá para negligenciar isso. É impressionante. Agora, pode responder para a Renata se pode tomar café na primeira hora do dia ou não. Uai, Renata, eu não entendo essa pergunta assim, o porquê não poderia, né? A cafeína, primeiro que a gente tem dois grupos aí de pessoas. A gente tem os metabolizadores rápidos de cafeína e os metabolizadores lentos de cafeína. Mas uma xícara de café funciona tão bem para tanto metabolizador rápido quanto lento. O que acontece? A cafeína é metabolizada por uma enzima que chama CYP1A2 lá no nosso fígado. Se a gente tem um polimorfismo genético, uma variante genética nessa enzima, a gente não metaboliza bem a cafeína. Essas pessoas são as pessoas que não podem tomar café à noite ou à tarde, depois de 3, 4 horas da tarde, de jeito nenhum. Porque essa cafeína vai ficar tentando ser metabolizada e ela fica lá no corpo um tempão, né? E aí, por exemplo, suplemento à base de cafeína não é legal, esses termogênicos à base de cafeína, para essas pessoas, definitivamente não é legal. Para quem metaboliza a cafeína bem, né? A cafeína realmente traz mais foco, traz mais concentração, traz mais, sabe, aquela percepção de você ficar mais tempo focado numa tarefa. A gente usa, às vezes, a cafeína para atleta, né? Atleta de longas distâncias, de triatlon, que tem atividades físicas prolongadas, porque melhora o foco durante a prova, né? Uma prova longa, às vezes ele se perde um pouco ali, porque distrai mesmo, perde a velocidade, diminui a velocidade. Então, a cafeína realmente ela é muito legal para quem realmente metaboliza bem. Agora, quem gosta de tomar um cafezinho de manhã, até quem é metabolizador lento, consegue aí a 120 a 180 miligramas de cafeína por dia, é super tranquilo. Uma xícara de café, ela vai te dar aí mais ou menos umas 100 miligramas de cafeína. Então, é muito tranquilo de usar, sabe? Se você gosta, não vejo problema, de verdade. Não acho que é sabe, um problema. Então vamos lá, Ju. Então vamos lá. Vamos contar mais e mais. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O que fazer? Assistir, eu sei a senha porque eu assisti a aula 1. Quanto mais eu durmo, mais eu tenho sono. O café não me tira o sono. Olha só. Lu, o que é GPS? Ai, 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 Ju. Olha só. GPS, presta atenção. Quando você está perdido, você não coloca o endereço para onde você quer ir no Waze, no GPS? Então, o GPS é o que o movimento Change faz com você. Aqui a gente não tem dieta, não tem cardápio, mas a gente tem a direção. GPS. O GPS. Então, a gente tem aí os passos que vão levando você para o emagrecimento verdadeiro. Então, vamos embora. O rastreamento metabólico, gente, é um questionário que a gente usa na nutrição funcional. Ele é um questionário, um protocolo mesmo da nutrição funcional, que é usado no mundo inteiro.
né? É uma conduta muito padronizada, direcionada, cientificamente comprovada, porque a gente entende que o nosso corpo é um corpo integrado, né? Ele é um corpo sistêmico, as coisas, tudo está relacionado. Então, até quando a gente fala nessa questão hormonal aí, vamos pegar o foco do hormônio. Até para eu produzir hormônio, eu tenho que ter uma boa absorção de nutrientes. Porque para eu produzir hormônio, eu preciso de nutrientes. E aí eu preciso ter uma alimentação boa. E aí não adianta só pensar, antigamente a gente falava, né? A gente é o que a gente come. Hoje a gente fala, a gente é o que a gente come, digere e absorve. Porque muitas vezes você pode ter até uma alimentação saudável, mas você não está digerindo bem, você não está absorvendo bem esses nutrientes, o seu corpo não funciona bem. Ele não faz células de defesa bem, não faz hormônios bem. E aí a gente tem esses desequilíbrios hormonais, né? Que podem realmente atrapalhar tanto o nosso metabolismo, deixar mais lento, deixar a gente mais fadigada. Igual quem falou aí, eu tenho muito sono, né? Tá faltando alguma coisa. Esse rastreamento metabólico, ele vai pontuar várias questões. E aí vocês vão colocando de 0 a 4, de acordo com a frequência e a intensidade. Você vai pensar, e você começa a pensar em você, né? Você teve isso, de 0 a 4, nos últimos 30 dias. Tive isso, 0 a 4. Você vai colocando. No final, você precisa fazer uma soma. E aí, se você tiver mais de 20 pontos, a gente começa a pensar aí num processo de um desequilíbrio hormonal, de uma deficiência nutricional, de uma intolerância, alguma sensibilidade alimentar. E a gente consegue entender melhor aonde que a gente pode atuar de uma forma mais eficaz, mais eficiente. A gente vai no ponto certo. Vocês começam a perceber isso, né? Porque é o seu corpo que está dizendo isso. O seu corpo, eu falo que o nosso corpo, ele conta pra gente tudo que a gente precisa saber. A gente é que não presta atenção. Já viu? Às vezes você começa assim, toda vez que eu como tal coisa, eu tenho mais gases, minha barriga fica mais estufada, eu fico com diarreia, eu fico com constipação. Aí depois você relaxa, você continua fazendo a mesma coisa. Toda vez que eu como tal coisa à noite, eu durmo mal. Mas tem muitas vezes que a gente não tem essa percepção. Porque nós estamos arrumando casa, mexendo com o trabalho, conversando com o chefe, cuidando de filho, pensando no marido, fazendo compra de supermercado, lavando roupa, né? Então a gente tem N afazeres. E aí o que a gente faz? A gente para de olhar para a gente. E a gente precisa olhar para a gente, porque o nosso corpo conta para a gente toda hora, o tempo inteiro, coisas que a gente precisa fazer. E a gente precisa entender isso. E o rastreamento é o primeiro ponto para vocês começarem a entender e eu começar a ajudar vocês a interpretar esses sinais e sintomas que eles te falam. Porque aí a gente começa a ajustar. E se for uma questão mais relacionada ao hormônio, então tá, eu preciso cuidar mais desse hormônio. Como que eu vou cuidar? Não, uma relação mais relacionada à sensibilidade e intolerância. Então, eu vou ficar um tempo sem esse alimento que eu vou fazer um teste. Nossa, melhorou demais. Não melhorou, não. E aí a gente consegue ir criando estratégias práticas super tranquilas de fazer. É só a gente realmente abrir o coração e falar, eu vou fazer porque eu quero melhorar isso. E a gente vê isso muito com os nossos alunos que param de reclamar de distensão abdominal, de excesso de gases, insônia que melhora, dor de cabeça que melhora, né? Enxaqueca, pessoas que tomam remédios fortíssimos de enxaqueca e param de tomar, dor de estômago, né? Que tomam os prazóis da vida, para de tomar, refluxo, azia, a pele melhora, às vezes dermatite, né? Alergia, esses processos todos relacionados às rinites, sinusites. Mas isso vai melhorando por quê? Porque você começa a identificar o que estava atrapalhando. E aí, se você retira o que está atrapalhando e melhora essa absorção desses nutrientes, o seu corpo responde. O nosso corpo, gente, ele é maravilhoso. Ele é fabuloso. A gente é que fica distratando tanto o nosso corpo ao longo do dia a dia que ele começa, coitado, a pifar. Só que ele não pifa de repente, né? Ele começa a dar umas disfunções aí, mas a gente continua indo, continua indo, continua indo. Chega uma hora que, pelo amor de Deus, não consigo mais, né? E aí a gente precisa realmente entender o que está acontecendo. O rastreamento metabólico é fabuloso por isso, porque na hora que você começa a entender, você começa a agir. Porque não é ninguém que te contou isso, é o seu corpo que está te contando.
E na hora que você começa a agir em benefício do seu próprio corpo, você tem tanto benefício que você fica com dó de fazer o que você estava fazendo antes de novo. Você fala, eu não quero aquilo de novo para mim, não. Não quero de jeito nenhum. Eu quero ir. Essa vida que eu estou tendo agora é que eu quero. Eu não quero mais ter dor de cabeça. Eu não quero mais acordar fadigado. Eu não quero mais ter insônia e ficar fritando no meio da noite. Eu não quero mais ter compulsão e ficar louca comendo tudo que eu ver pela frente, né? Eu não quero ficar com dor de barriga. Eu não quero deixar de ir num lugar porque eu estou cheia de gases. Né? Eu não quero ter que ir correndo na farmácia porque eu estou com uma azia me matando, um refluxo. Isso tudo é possível da gente fazer. A gente consegue, através das nossas escolhas, a gente consegue melhorar todos esses parâmetros. Isso é fato. Olha só, gente, ninguém aqui está falando para você comprar o alimento XYZ, o suplemento, o remédio, o trem. Não, gente. A gente está falando aqui de coisas naturais que você pode fazer, né? Que começam pelas suas escolhas. Olha que poder isso. E quer que eu mostre uma coisa? Quando a Ju fala, né? Quem é que dá conta? E eu falo tanto, né? Quem é que dá conta uma vida de restrição? Como é que faz isso? Como é que regula alguma coisa, né, gente? Se você tira tudo e depois você vai igual louco, você acaba provocando mais, né? A compulsão aumenta, tudo aumenta. E olha só, gente, quem viu o meu stories e quem tá lá no grupo do Face, no meu stories eu dei até uma pincelada. Eu mostrei o que é um prato de almoço. Quem é que viu o que eu comi hoje? Quero ver. Quem que escreve aí? Foi o que eu comi mesmo, sabe? Não tem dessa, não. Mas aí a Ju virou e falou assim, a gente começa a entender o que faz bem, o que não faz, e você fala assim, eu não quero isso mais para mim. Eu não quero, eu não quero. Olha só, eu amo refrigerante. Eu amo. Mas o meu corpo, eu vejo benefícios nele sem eu usar como eu usava. É para quê? Olha, é para comer a comida da sua casa, né? Não tem problema. Você só vai aprender a fazer escolhas inteligentes. Se você comer o seu pãozinho com sal na hora do almoço, na hora do café, você não vai comer arroz na hora do almoço. Se você comeu arroz, feijão, ou se você comeu um macarrão na hora do almoço, você não vai lanchar misto quente com pão de sal. Entendeu? Ai, querida filha do Vicente, irmã da Renata, irmã do Domingo Sávio, que eu amava tanto. Amo vocês. Viu? Um beijo. Amo, amo, amo. Amores, bandidos que te faz muito mal? Como assim? Amor, eu já achei que era alguma coisa batido. Eu li amoras batidas que te fazem muito mal. Amor bandido faz mal mesmo. Misericórdia. Eu, hein? A gente já tem pepino demais, ainda vai arrumar um amor bandido? Não, Tá pelo amor de Deus. Aí seu cortisol vai pifar, noite em claro, o bicho vai pegar, nada disso. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. E aí, sabe uma das coisas que a gente tem que pensar, gente, pensando aí no cortisol, né? Que é o hormônio que talvez ele vai ser um grande, importantíssimo, um dos mais que a gente tem que focar nele primeiro para poder tentar regular, tanto para a gente ter mais disposição física ao longo do dia, na hora certa, quanto para a gente dormir melhor. A dieta restritiva é uma das piores coisas que a gente pode fazer, porque deixa o nosso hormônio do estresse muito estressado. Estressa o nosso corpo o tempo todo. Um leve estresse, né, de forma pontual, é fisiológico, é normal. Né? O corpo tem aquelas respostas adaptativas, ele entende aquilo. Agora, você ficar estressando o seu corpo uma vida inteira, né? Ou uma semana inteira, e aquele estresse eterno, ele não suporta aquilo. E aí, essa resposta adaptativa, ela não fica tão eficiente mais. E aí, a gente começa a desregular. Então, dietas restritivas, aquelas maluquices, jejum sem orientação, restrições muito severas, só vão alterar o seu cortisol de uma forma que não vai ser benéfica para a sua vida. Vai acontecer isso que a gente falou ali no início, que eu perguntei, quem que já emagreceu e voltou a engordar de novo? Porque quando você faz essas loucuras, você emagrece. Mas você permanece magra?
você continua magra? Não consegue, né? Primeiro que aquele método você não consegue fazer a vida inteira. Então, você não sabe como se alimentar de forma equilibrada. Então, você já não sustenta. Segundo, que você ajuda a desregular o seu hormônio ao invés de regular, que é a coisa mais importante que você precisa fazer para você poder sustentar a sua perda de peso. Para você sustentar e manter, você chegar numa manutenção saudável, né? Com o metabolismo eficiente. Então, a gente tem que pensar primeiro, olha, dieta restritiva, loucura, tomar medicação. Muita gente toma medicação, não sabe nem o que está usando na medicação. Muitas vezes está usando um hormônio. E esse hormônio, se você está usando um hormônio, que você está vindo de forma exógena, né? Ele pode atrapalhar a sua produção endógena, o que você produz. Ele pode inibir aí. E aí, isso vai ser bom? Talvez não. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? E aí, são várias questões que a gente tem que regular e isso faz parte, a gente consegue através das nossas atitudes. Então, tá. Dieta restritiva, maluquice, remédio, hormônio, isso corta. A gente não vai fazer. Eu vi a Rê perguntando aí, vamos dar algumas dicas então? Por exemplo, vamos pegar o sono hoje e dar algumas dicas, como é que a gente pode melhorar isso? Né? A Rê falou que acorda muito à noite, que fica Vamos lá. A gente pode usar à noite primeiro, né? Então vamos evitar café, chá mate, esses chás que tem cafeína. Vamos usar um chá de capim-cidreira, camomila. Chá de mulungu é maravilhoso. Mulungu não tem um sabor tão... É um sabor xoxo, assim. É um sabor de nada. E aí você coloca o mulungu com um capim-cidreira para ficar mais gostosinho. Toma, faz aquela higiene do sono. Quem gosta da aromaterapia, que eu adoro também, gotinhas de lavanda no travesseiro, ou passa no pulso, cheira, coloca aqueles difusor, que é uma delícia, diminui a luz branca do quarto, já começa a dar aquela acalmada. Ah, eu fiz isso um dia, não adiantou nada. Gente, não é um dia que vai adiantar. Não é um você fica dia. uma vida inteira fazendo uma coisa. Um dia que você faz isso, virou a chave? Não. Você tem que fazer isso várias vezes. Né? E quando a gente fala de fitoterapia também, né, dessas ervinhas de chá e tal, são várias vezes que você tem que fazer. Evitar de fazer atividade física à noite, preferir fazer as atividades físicas de manhã ou à tarde, para a gente também não chegar à noite muito excitado, diminuir comida muito gordurosa, tentar comer 2 a 3 horas antes da hora de realmente de dormir. Né? O processo digestivo é um processo que demanda muita energia do nosso corpo. E o nosso corpo precisa estar muito tranquilo, calmo, para ele realmente descansar à noite e fazer essa regulação hormonal eficiente. Então, deixar para comer, né, comidas mais leves, ou deixar, eu durmo às 10 horas, então eu vou fazer o meu jantar às 7, porque aí às 10 eu já não preciso. Nossa, Nutri, mas eu morro de fome. Então, tá, você vai tomar um pouquinho de iogurte com uma chia, até você ir acostumando o seu corpo e de repente você nem vai precisar mais dele. Né? Vamos evitar de comer só uma fruta à noite antes de dormir, porque a fruta pode dar um pico de insulina também, que é um outro hormônio que, de propósito, eu não quis falar sobre ele hoje, porque eu falo demais sobre a insulina em lives mais específicas, né? E a gente pode fazer outras, né, Lu, relacionada à compulsão e tal, porque realmente a insulina está muito relacionada a ela, mas é um hormônio que a gente precisa aprender a controlar também. Mas pensando aí no cortisol, e aí outra coisa, gente, para a gente dormir bem e ter abaixo de cortisol, quando a gente tem menos o cortisol melhor regulado, a gente produz melhor a melatonina também, né? Que é o nosso hormônio regente do nosso sono, é aquele que mantém aquele sono reparador por mais tempo. Então, quanto mais a gente conseguir realmente controlar isso, a gente vai perceber que são pequenas atitudes que a gente consegue colocar no nosso dia a dia. Num primeiro momento, às vezes, fala assim, gente, isso é tão simples. Mas você começa a tentar colocar no seu dia a dia, você fala, mas não é fácil. Eu cheguei em casa, fui mexer com a menina, quando eu fui jantar, às 9 horas da noite. Aí você já está vendo que você já está jogando as coisas lá para frente. Então, vamos tentar planejar, vamos tentar organizar, compra umas ervinhas, compra uma gotinha de lavanda, né? Vamos beber água ao longo do dia, para lá para 5 horas da tarde não precisar mais beber água, para não ter que ficar acordando à noite para fazer xixi. E aí todos esses detalhes fazem a diferença no final.
Quando você vê, você está começando a dormir um pouco mais cedo. Quando você vê, você está conseguindo aumentar o seu tempo de sono de qualidade. Aí você percebe que você começa a acordar menos fadigado. Aí você percebe que você tem mais disposição, mais bom humor durante o dia, porque ninguém aguenta ficar cansado o dia inteiro. E aí a gente fica ranzinza, a gente fica chata, a gente fica mais mal-humorado. A gente começa a ficar mais feliz, né? A gente mais feliz, a gente fica mais resiliente com as coisas difíceis da nossa vida. E aí a gente consegue superar melhor os nossos obstáculos e com isso a gente acaba tendo menos compulsão, a gente fica mais firme no propósito. E uma coisa vai puxando a outra coisa boa. Vamos começar por aí, que eu acho que já é um passo muito importante. Ai, gente, que delícia escutar isso tudo e ver vocês aí vibrando. São informações preciosas, sim. Gente, a gente prepara isso tudo aqui com muito carinho, porque a gente sabe que é importante, faz a diferença. Ganhamos tantos beijos, tantos elogios, maravilhoso tudo aqui, todo mundo escrevendo. Elanilzas aqui grudada, falou, estou aqui na plataforma, mas não consigo desligar da live. A Nádia falando que não se pesou ainda, está com medo da balança, precisa comprar a balança. Nádia, não fica com medo, não. Ela é sua amiga. Ela vai fazer parte dessa jornada junto com você. E você vai despedir disso que está te incomodando agora. A Adri deu aí uma dica. Gente, grande dica, planejamento. Isso faz toda a diferença, gente. Sim. A gente planeja as nossas viagens, planeja o dia do nosso filho, da nossa filha, planeja tudo ali para o nosso marido, para a nossa casa e para nós. Vamos planejar. E eu queria encerrar essa live, né, falando que só começou, que delícia! Com uma frase que me veio aqui para muita gente anotar, né? E que a gente trabalha muito isso, a gente trabalha muito o emocional, a gente trabalha essa mentalidade imediatista que a gente quer para o dia seguinte, para agora, eu quero, mas eu estou fazendo, não acontece nada. Calma, vai ter dia que a sua balança não vai baixar, mesmo você seguindo o GPS, mesmo você fazendo direitinho. Aí você lembra dessa live e lembra do que a Ju falou, que não é culpa de ninguém, não é? Eu posso fazer melhor? Eu posso. Mas muitas vezes a sua mente está querendo te voltar. Porque dá trabalho, gente, sair da zona de conforto. Dá trabalho mudar tudo. Mas aí você lembra qual difícil você escolhe. O que é mais trabalhoso? Vocês já me viram falar isso e eu repito 1000 vezes. O que é mais trabalhoso? Ficar igual tá ou encarar isso aqui de peito aberto e mergulhar? Você escolhe. E a frase que eu queria falar é: eu já sei o que acontece se eu desistir. Eu estou aqui, assistindo, correndo atrás, fazendo a minha parte, porque eu quero ver o que acontece se eu não desistir, se eu continuar. Imaginem se eu tivesse desistido algumas das muitas vezes que a minha balança agarrou nessa jornada, algumas das muitas vezes que eu caí. Eu ia estar pesando 60,75 hoje? Acho que não. E melhor, comendo feijoada, comendo coisa gostosa, cuidando de mim. Vambora, minha gente! Isso aqui só começou! Beijo, Ju! Beijo! Obrigada!